Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos elipse. Dados dois pontos, o F1 e o F2, tais que a distância entre eles eu vou chamar de 2Cs. Agora, eu vou pegar um tamanho que é maior. É o 2As. A elipse é o conjunto de todos os pontos P's, tais que a distância de P ao foco 1 mais a distância de P ao foco 2 é aquele número 2As que foi dado no início. O tamanho 2Cs é o que nós chamamos de distância focal. Aqui nós temos o eixo maior da elipse. O eixo maior mede 2As. Os focos ficam em cima do eixo maior. Digamos que aqui seja o centro da elipse. Isto aqui é o eixo menor. Ficou assim. Aqui eu tenho a medida C, que é a distância entre o centro e um dos focos da elipse. Vou levantar esta perpendicular. Isso aqui é metade do tamanho do eixo menor. E esse tamanho que aparece será chamado de B. Esse comprimento todo aqui, mede 2As. Da maneira com a qual eu desenhei, aqui tem A. O outro A está aqui. Então, quando eu olho para este triângulo, eu vejo que posso aplicar o teorema de Pitágoras. Valendo o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Interpretando em termos de elipse, eu tenho o seguinte. A é metade do tamanho do eixo maior. B é metade do tamanho do eixo menor. E C é metade da distância focal. Em outra aula, eu demonstro o seguinte. Quando nós temos uma elipse com eixo maior na horizontal, então a elipse possui essa expressão aqui. Aqui aparecem as coordenadas do centro da elipse e aqui aparecem dois números. O maior número, que é esse A ao quadrado, aparece embaixo do termo que tem o x. Existem outras situações de elipse. Aí isso é diferente. Nesta aula eu estou vendo elipses com eixo maior na horizontal. Nesse caso, o número maior aparece embaixo do termo que tem os x. Existe a definição de excentricidade.
é para eu comparar os formatos das elipses. Aqui tem um formato mais oval e aqui eu tenho uma situação extrema, que é quando a elipse vira um círculo. A excentricidade é C sobre A. C é isso daqui, a distância do centro a um dos focos. A é a distância do centro até este ponto aqui. Vou desenhar aqui embaixo. O A é desse tamanho. Você nota que nesse desenho, os tamanhos do C e do A são bastante parecidos. A excentricidade é praticamente 1. A excentricidade é bem perto de 1 quando a elipse é mais assim, ó, alongada. E o caso da circunferência? Nós podemos pensar que a circunferência foi obtida da elipse quando eu pego os seus dois focos e junto eles lá no centro. Então, uma circunferência é uma elipse em que essa medida C vale 0. Portanto, a sua excentricidade é igual a 0. Aqui ela é perto de 1. A excentricidade, no caso da elipse, é um número que vai de 0 até 1. E é igual a 0 quando nós temos uma circunferência. Coloquei aqui a excentricidade de algumas órbitas. A órbita da Terra em torno do Sol é praticamente circular. Se eu fosse fazer um desenho, seria muito parecido com isso. Digamos que, no caso da Terra, eu faço um desenho praticamente circular. Existem dois focos muito próximos. O Sol fica em um deles. No outro tem nada. E aqui está a Terra. Agora, se eu pegar, por exemplo, a órbita do cometa Halley. Como é quase 1 a excentricidade, é um desenho como esse. O Sol fica em um dos focos. Aqui fica o cometa. Lá tem nada. Aqui é o centro, que não importa. Então, no caso do cometa Halley, a órbita é bastante parecida com um desenho desse jeito aí. Agora dá para fazer um exercício. Eu quero esboçar a elipse indicando tudo o que tem de importante, que é o centro, os focos, os vértices e a excentricidade. Então é esse exemplo aqui. Aqui estão as coordenadas do centro. O centro é 2 e 1. Quando eu pego uma equação de elipse, eu olho aqui para baixo. O número maior é esse 9. Isso significa que eu estou falando de uma elipse que tem o eixo maior na horizontal. O A é o 3, o B é o 2. A e B. Disso daqui, ó. A e B. Situação de elipse com eixo maior na horizontal. Vou começar a fazer o desenho. 1, 2. E 1 para cima. Aqui está o centro no ponto 2 e 1. Essa medida 3
Se eu avançar 3 unidades, eu chego ali no vértice 2. Se eu voltar 3 unidades, eu chego lá no vértice 1. Você nota que o centro e esses dois vértices que eu estou falando estão na mesma altura. É o mesmo y igual a 1. Então vai ser assim, ó. Vértice 1. O x dele é o do centro, só que tem que voltar 3. E ele está na mesma altura. O vértice 2. O x dele, eu tenho que avançar 3, mas ele está na mesma altura. Isso aqui é porque eu voltei 3. Isso aqui é porque eu avancei 3. 3 é o valor do A. E eles estão na mesma altura. Passando a limpo, isso aqui dá menos 1, 1. E 5, 1. Bom, já que estou falando dos vértices, esses outros vértices estão no mesmo x que o centro. É esse mesmo número 2 aqui. Já vou até colocar aqui. Só que agora eu vou subir 2 e descer 2, que é o valor do B. Então, a partir da altura 1, no vértice 3 eu desço 2 unidades. E no vértice 4 eu subo 2 unidades. Isso aqui significa que eu subi o tamanho B igual a 2. Então, aqui estão todos os vértices. Esse é 2 e menos 1. Esse é 2 e 3. Vou agora achar as coordenadas dos focos. Eu preciso do tamanho C, que satisfaz essa relação. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Aqui está o A ao quadrado, aqui o B ao quadrado. 9 para cá, 4 para cá. 9 menos 4 é igual a C ao quadrado. Esse C é uma medida. Então, eu vou pegar apenas a raiz quadrada positiva. Deu raiz quadrada de 5. Eu tenho que avançar raiz quadrada de 5, eu tenho que voltar raiz quadrada de 5. Foco 1, foco 2. Eles estão na mesma altura y do centro. O centro está na altura 1. Mas, a partir desse x igual a 2, eu tenho que voltar raiz quadrada de 5, e aqui eu tenho que avançar raiz quadrada de 5. Olha, isso aqui significa que eu avancei esse raiz quadrada de 5 e continuei na mesma altura do centro. Análogo com o outro aqui. Ainda tem a história da excentricidade. C sobre A. A excentricidade é C, que é a raiz de 5, sobre A, que é 3. Centro
focos, vértices e excentricidade. Foi feito tudo. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.